Ah, mas uma pessoa de 14 anos já sabe a diferença entre o certo e o errado. Ah, quem tem menos de 18 anos faz o que quer e não dá nada. É muita impunidade. Com certeza você já ouviu essas frases, já se envolveu em discussões ou até brigou com alguém por aí por argumentar sobre isso. Me conta aqui nos comentários que eu sei. Como boa psicóloga, hoje nós vamos cavar lá no útero o embrião dessas ideias. De onde afinal isso nasce e por que essas representações ainda reaparecem de tempos em tempos. Hoje vamos seguir conversando sobre as ideias que embasaram as sanções aplicadas a crianças e adolescentes ao longo da história, os chamados menores delinquentes ou menores infratores, como se dizia até 1989. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, gente linda dos Suas e simpatizantes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar das doutrinas jurídicas, ou seja, dos paradigmas, modelos, ideias que embasaram diferentes formas de lidar com crianças e adolescentes envolvidos em atos infracionais ao longo da nossa história. Mas antes eu convido você a curtir esse vídeo e inscrever-se aqui no Suas Conversas, já ativando o sininho das notificações para ser avisado dos vídeos novos. Convido também a me seguir lá no Instagram, @AnaPincolini. Todas as minhas redes sociais e contatos ficam na descrição do vídeo abaixo do player. Quem defende a redução da maioridade penal, em geral, costuma dizer que quem tem 14 ou 16 anos, enfim, já tem condições de diferenciar o certo do errado, o lícito do ilícito, o moral do imoral. Essa ideia não é nova. Chama-se teoria da ação com discernimento. Essa teoria vai atrelar o grau de responsabilização à maior ou menor capacidade de discernir o certo do errado. E ela será uma teoria muito em voga no século XIX. A gente fala muito aqui do século XIX, mas veja, o século XIX foi um embrião de várias teorias. No cenário internacional, essa teoria aparece, por exemplo, no Código Francês de 1891 e no Brasil, no Código Criminal Brasileiro de 1830 e no Código Penal de 1890. No período imperial, o Código Criminal de 1830 considerava que os menores de 14 anos que tivessem discernimento deveriam ser recolhidos a casas de correção pelo tempo que o juiz determinasse. Não existia um tempo máximo determinado, só que eles não podiam ficar nessas casas para além dos 17 anos. Mas para o final do século XIX, já na República, no Código Penal Brasileiro de 1890, uma criança podia cumprir pena a partir dos 9 anos, caso se provasse que tinha discernimento para compreender a ilicitude do fato. Os menores de 9 anos e aqueles entre 9 e 14 anos que não tivessem discernimento eram inimputáveis. Então, o critério era saber se a criança tinha ou não o discernimento dos fatos. Com a criação do Código de Menores de 1927, as coisas mudam um pouco de figura. O Código de Menores respondeu a uma necessidade e a uma tendência de legislações específicas para a infância e juventude, como vimos no vídeo anterior. A partir disso, a maioridade penal foi elevada aos 18 anos, ou seja, até completar 18, crianças e adolescentes respondiam ao Código de Menores e só depois dos 18 ao Código Penal. Dizer que alguém é inimputável não quer dizer que ele não seja responsabilizado diante da prática de um delito. Quer dizer apenas que ele não vai responder ao Código Penal, ou seja, que ele não vai cumprir uma pena, e sim, ele vai responder a uma legislação específica para aquela faixa etária. Conforme reportagem da Agência Senado, uma das inovações do Código de Menores foi proibir algumas práticas muito antigas, como a roda dos expostos, de origem medieval. Depois de 1927, mesmo que a mãe desejasse entregar uma criança para adoção, enfim, ela precisava fazer a certidão de nascimento do bebê e ficaria um registro sobre a sua origem. Outra mudança foi a proibição do trabalho infantil para crianças com menos de 11 anos de idade e restrições
para o trabalho entre 12 e 17 anos. Vejam que existe um foco na proteção de crianças e jovens, não apenas na sua responsabilização ou na punição pelos delitos cometidos. A gente falou disso no vídeo anterior, e isso reflete uma mudança de concepção sobre a infância que foi refletindo nas leis que julgavam e na necessidade de leis específicas a partir aí do final do século XIX e que foram se prorrogando ao longo do século XX. Em 1979, já durante a ditadura civil-militar aqui no Brasil, surgiu uma segunda versão do Código de Menores, na qual vai aparecer com muita força a chamada doutrina da situação irregular. O menor era considerado em situação irregular quando sofria maus tratos, quando era oriundo de famílias com situação de miséria ou quando cometia delitos. Mais uma vez, o que se pretendia para solucionar essa questão era a segregação, além da culpabilização da família, vista como portadora de desajustes sociais, a segregação da criança ou adolescente em relação à sua família de origem. Os chamados menores eram objetos da tutela estatal, de modo que crianças consideradas em situação irregular poderiam ser consideradas abandonadas pelo juiz de menores e enviadas para grandes instituições, em especial a Fundação Nacional do Menor, a FUNABEM, e as respectivas fundações estaduais do menor, as FEBEMs. Por fim, a terceira doutrina jurídica é a doutrina da proteção integral, que foi inaugurada com o artigo 227 da Constituição de 1988. Diferente do Código de Menores, em que o menor será objeto da tutela do Estado, a doutrina de proteção integral vai considerar crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e pessoas em condição especial de desenvolvimento. O Estatuto da Criança e do Adolescente, lançado logo depois da Constituição, vai regulamentar a doutrina da proteção integral e vai buscar romper com as concepções menoristas vigentes até então. É por isso que a palavra menor não é mais utilizada, é utilizado criança e adolescente, que se refere ao período de desenvolvimento em que essa pessoa está. Além disso, a palavra menor ficou associada à infância pobre, marginalizando crianças e adolescentes a partir da sua origem social e culpabilizando as suas famílias. Diferente do modelo de afastar crianças e adolescentes de suas famílias e de seus supostos desajustes sociais, o ECA vai promover a convivência familiar e comunitária e o afastamento do núcleo familiar passa a ser a última possibilidade, garantindo que o Estado assuma o seu papel na proteção social e contribua com essa família nessa tarefa. Nesse sentido, essa legislação pretende também romper com o familismo, reconhecendo, por exemplo, que a pobreza não é condição suficiente para o afastamento de uma criança ou adolescente do seu núcleo familiar, que em casos de situação de miséria e pobreza, cabe ao Estado inserir a família em programas e serviços que lhe deem suporte, inclusive material, para fortalecer a sua capacidade de proteção. Nós não encontraremos mais a nomenclatura menor, e sim criança e adolescente, fazendo referência à condição especial de pessoas em desenvolvimento. O ECA considera criança a pessoa com até 12 anos incompleto. Fez 12 anos, passa a ser adolescente, até completar 18. Se um ato infracional for cometido por uma criança, por exemplo, alguém com 9 ou 10 anos, a situação será acompanhada no âmbito das medidas de proteção. Já se o ato for cometido por adolescente, ou seja, pessoa com idade entre 12 e 18 anos, passam a ser aplicadas as medidas socioeducativas. No sistema socioeducativo, existe uma nomenclatura diferente daquela utilizada no sistema penal adulto. O que no sistema penal nós chamamos de crime, no sistema socioeducativo chamamos de ato infracional. O que no sistema penal nós chamamos de pena, no sistema socioeducativo nós chamamos de medida socioeducativa. E por aí vai. Isso não é apenas uma questão de nome. Isso é para marcar que a medida socioeducativa não tem a finalidade de penalizar ou punir, mas ela tem a finalidade, sim, de responsabilizar, só que essa responsabilização deve carregar junto um caráter educativo. Esse duplo caráter da medida socioeducativa, reprovar aquela conduta, e o caráter pedagógico da medida devem caminhar sempre juntos,
Percebam que não é mais o discernimento, a capacidade de diferenciar um fato como lícito ou ilícito que vai ser determinante para a medida, mas o fato da pessoa em questão ser um adolescente, ainda ser um sujeito em desenvolvimento. É claro que um adolescente e até uma criança sabe diferenciar o certo do errado. Então a questão não é mais essa. A questão é o fato da criança e do adolescente terem a sua personalidade ainda em formação. Diferente de um adulto, cuja personalidade já está mais delineada, um adolescente ainda está formando a sua concepção de mundo e o seu jeito de ser. Se o Estado não acreditar que uma pessoa que ainda não completou o seu desenvolvimento físico e emocional não tenha condições de romper com a trajetória infracional e sair jogando todos na cadeia, como era no começo do século XX, que sociedade nós vamos ter? É por esse motivo que é realizado um investimento diferenciado nesse público, nessa faixa etária, considerando que ainda há muito para ser feito, há muito para ser desenvolvido em termos de personalidade e de visão de mundo. Então não é mais o discernimento que importa, mas o fato de estar em condição de desenvolvimento. Além disso, cada pessoa é uma. Cada adolescente vai ter que ter o seu plano individual de atendimento. E aqui sim, use-se a palavra individual mesmo, porque é aquele indivíduo. Que alguém de 14 ou 16 anos saiba diferenciar o certo do errado, isso ninguém tem dúvida. Mas essa não é mais a questão. A questão é o fato de que quem tem 14 ou 16 anos está com a personalidade em formação. E isso justifica um maior investimento do Estado em promover formas de romper com a trajetória infracional. E você? O que acha desse assunto? Você gosta desses conteúdos aqui das suas conversas? Então curte esse vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!